estudante da doutrina espírita desde 1991. Trabalhador do Centro Espírita Meimei, de Londrina, desde 2000. Atua no atendimento fraterno, passes, mediunidade e palestras. Conselheiro da Federação Espírita do Paraná. Nessa noite, Marcelo nos trará uma reflexão sobre o tema Justiça Divina, Amor e Educação. Marcelo. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, Kátia, pelo convite. Obrigado também a todos os demais que estão. Fiquei feliz pela oportunidade, por ver essa cidade tão simpática, né? E achei muito peculiar, né, a placa Melhor Lugar do Mundo. E acho isso certo. O lugar que a gente vive, precisamos considerar o melhor lugar do mundo, porque é onde Deus nos coloca. Eventualmente, talvez a gente mude para outro lugar. Mas enquanto estamos nesta casa espírita, neste lar, nesta cidade, precisamos considerar o melhor, né? Então, fiquei muito feliz pela oportunidade, viu? Muito bem, e hoje nós vamos conversar a respeito desta obra que está celebrando seus 160 anos, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E para nós, em geral, é um grande desafio, porque o nosso senso de justiça, muitas vezes sem percebermos, ainda se aproxima muito daquela proposta de Moisés, que é o olho por olho e dente por dente. Bom, se alguém me empurrou, eu tenho o direito de empurrar a pessoa. É a mesma medida, é justo. E quantas vezes para os filhos, netos, sobrinhos, né, as crianças assim, o coleguinho da escola te empurrou, você empurra ele também. E para nós isso parece razoável. A pessoa padeceu algo aqui, ela tem o direito de revidar. Na época de Moisés, essa proposta foi importante para evitar os excessos que haviam, né? Então, as comunidades ancestrais que existiam no velho continente, no norte da África, faziam com que as represálias fossem desproporcionais. Então, se alguém de uma comunidade fosse até outra e causasse um dano, agredisse uma pessoa ali, aqueles próximos do agredido iam na comunidade de origem do agressor e promoviam verdadeiras chacinas. Então, não era uma represália, era uma vingança assumida. E Moisés, então, estabeleceu esse conceito que, pelo menos, ficava relativamente proporcional. Mas até hoje nós temos dificuldades de processar o amor dentro do conceito da justiça divina. Nós, em geral, ainda somos muito apegados a essa proposta. Mas graças ao Consolador prometido, que foi uma promessa de Jesus, que é a doutrina espírita, nós temos hoje, então, ocasião de começarmos a entender o que é a justiça de Deus. Porque nós temos que arcar com os resultados dos nossos atos, mas sempre advém a questão do amor. Em geral, a justiça divina, a gente começa a entender a bondade do Pai no contexto atual, porque nós mesmos, naturalmente, na evolução a qual estamos sujeitos, nós já temos um certo entendimento do que seja a educação e não o castigo.
Vamos imaginar uma cena que um menino, de seus 8, 10 anos, no momento de descuido por conta de outros colegas, talvez um pouco mais velhos, então eles se unem, todos num pequeno grupo, e vão pichar o portão do vizinho. E o vizinho tem câmeras. E quando o vizinho sai ao portão, todos saem correndo, inclusive o filho do vizinho, né, o pai daquela criança, que depois é advertido. Então, o vizinho chega, toca a campainha, aparece o pai do menino, e assim, pois não, posso ajudá-lo? Sim. Olha, meu portão foi pichado. E aí, o pai do menino, sem saber, pergunta, mas o que aconteceu? Olha, foram vários meninos. Esse aqui eu conheço. Esse aqui é o seu filho. Eu espero que o senhor tome alguma providência. Perfeitamente. Aí o pai chama o menino. E quando o pai mostra, né, o filme que o vizinho enviou, imediatamente o menino fala assim, pai, me perdoa. Eu reconheço que eu errei. Eu fui na empolgação com os outros meninos, mas eu sei que está errado. Eu não vou fazer isso nunca mais. Eu penso que nós, né, que estamos aqui hoje, de certa forma, vamos entender que a lição principal o menino já aprendeu. E não haveria nenhuma necessidade de castigo. Aliás, hoje não se pode falar mais castigo, né? Vamos colocar então reforço positivo. Momento de reflexão. Quarto da análise, né? Vamos colocar dessa forma. Mas se o menino chega e fala com sinceridade para o pai, pai, eu reconheço que eu errei, me perdoe, não vou fazer mais isso. Eu penso que, de certa forma, já existe aí uma grande prerrogativa de pacificação. O menino diria, então, assim, tudo bem, pai? Sim, meu filho, eu fico feliz que você percebeu. E fique atento, né? A questão dos momentos de invigilância, de descuido. Mas, está bravo comigo, pai? Não, não estou, meu filho. Que bom. Posso ir brincar? Não. Mas por quê? Vai pôr de castigo? Não. Você está bravo? Não. Qual que é o problema? Vem cá, filho. O problema é aquele ali, ó. E o portão do vizinho? Você acha justo ele pintar? Não, não é. Você acha justo eu pintar? Não é justo. Os seus colegas acham pouco provável que virão, mas você tem responsabilidade. É verdade. Então quem que deve reparar? Eu mesmo. Mas aí que entra a justiça divina. A educação é isso. Nós achamos justo que quem errou repare o erro. Mas quando é conosco, a gente quer que alguém venha resolver. Isso não seria próprio, não seria adequado. Mas esse pai, que seja um pai muito educado moralmente, em percebendo isso, possivelmente diria, meu filho, nós vamos juntos resolver isso. Você não tem dinheiro, eu vou comprar tinta. E nós vamos juntos, e eu estarei ao seu lado. É assim que Deus faz para a gente. Compreensivelmente, nós temos que reparar os nossos erros. Mas Deus, usando do amor, sempre proporciona recursos educativos dos mais altos padrões de misericórdia, de bondade. Eu penso que aqui a maioria deve ter assistido o filme do Divaldo Franco. Para quem não assistiu, também tem essa passagem no livro, e para quem já leu o livro, vale a pena, para quem não leu, recomendo. O livro chama-se O Semeador de Estrelas. É da Sueli Caldas Schubert,
E cada capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte é o Divaldo Franco narrando ele mesmo. São trechos de palestras do Divaldo. Então está em primeira pessoa. E depois tem os comentários da Sueli Caldas Schubert. Eu já li esse livro algumas vezes e vou confessar, todas as vezes eu só leio a parte do Divaldo. Não que seja ruim a parte da Sueli, mas é muito diferente, né? A narrativa, o sabor do Divaldo Franco contando algumas das suas principais vivências. E ali tem um capítulo chamado Máscara de Ferro, que foi justamente o apelido de um obsessor que acompanhou o Divaldo Franco por décadas. E no livro no filme, foi muito bem retratada essa parte da vida do Divaldo, porque foram quase 30 anos. Eu confesso para vocês que quando eu li o livro, né, eu era bem jovem, e eu fiquei um pouco revoltado. Porque o Divaldo Franco já era um trabalhador do bem. Ele já era palestrante, atuava na mediunidade, vários livros psicografados. E eu fico assim, mas como que Deus permite um obsessor que fazia com que pessoas invigilantes agredissem fisicamente o Divaldo Franco? Certa ocasião, um pouco antes de uma palestra, o Divaldo estava na calçada esperando a pessoa que viria buscá-lo. Ele sente alguém tocá-lo no ombro. Quando ele vira, ele falou que um homenzarrão enorme pregou-lhe um murro no rosto que ele levantou do chão. E aí foi aquela confusão na rua, tudo. Quando o Divaldo assim recobra a consciência, ele vê esse obsessor rindo, dizendo: fui eu que intuí esse homem a agredir você. E eu não vou descansar. E quando o menzarrão, né, quase um gigante, viu o Divaldo, falou: ai, me perdoe. Eu achei que era um indivíduo que estava perturbando a minha esposa. Eu me confundi. E assim vai indo em diversas ocasiões. Até em uma passagem que o Divaldo quase se suicida. O Divaldo tem um surto de ansiedade, de perturbação, vai correndo no elevador Lacerda, né, que separa a cidade alta de Salvador da cidade baixa, e lá na parte mais alta tem uma pequena varanda, né, como se fosse uma varanda, ele ia se jogar lá de cima. E aí a irmã do Divaldo, que havia se suicidado muitos anos antes, aparece, trazida pelos benfeitores, toda desfigurada pelo suicídio, e fala assim: louco, não faças isso. Olha como eu estou. Ninguém morre. Olha o sofrimento que eu estou. E aí o Divaldo leva um susto e cai para trás. E aí aparece o Máscara de Ferro, dizendo: eu não vou desistir. E eu ficava vendo isso e pensando: mas não pode, gente. Cadê a justiça? A justiça, claro que estava presente, tanto quanto a proteção e a vigilância dos benfeitores, que no livro a gente vê com muito mais detalhes. Todas as vezes, teve uma vez que o Divaldo quase se afogou, uma vez que o filho da anfitriã que havia convidado o Divaldo quase arremessou o Divaldo do alto do prédio. Sempre teve a proteção. E por que isso era possível? Por que a providência divina deixava aquele espírito ali? Porque o Divaldo tinha débitos para com ele. E depois o próprio Divaldo reconhece que, sabendo da presença daquele inimigo tão ferrenho, ele se tornou muito mais vigilante, muito mais disciplinado, muito mais atento. Então ele percebe que aquele desafeto, e todos nós temos os desafetos do lado espiritual, era na verdade um benfeitor da sua evolução. Porque nós adoramos pensar que os obsessores estão na nossa casa por acaso, né? Porque nós somos tão bons, a gente vai no centro, a gente toma passe, a gente faz o evangelho no lar todo domingo. Não é possível, né? Acho que o serviço de entrega, o delivery de obsessor, errou de endereço.
Era para ter ido no vizinho. Não na nossa casa, nós que somos tão bons, não é? A gente se esquece que o ódio não é o contrário de amor. O oposto de amor é indiferença. Ódio é o amor que enlouqueceu. Então, todos nós, no passado próximo ou recuado, no passado distante, todos nós abandonamos entes queridos, traímos a confiança, todos nós matamos. É só nós pensarmos, quem vem reencarnando como homem, certamente passou por guerras. E nas guerras a coisa mais difícil é o indivíduo se ater ao conflito em si só. Nos momentos, né, das vitórias e tudo mais, quantas crueldades praticamos. E aí nós, todos, temos pessoas que confiaram a vida em nós. E nós traímos a confiança. Porque se uma pessoa desconhecida, nós estamos andando na rua, a pessoa nos maltrata, a pessoa é rude conosco, a gente olha, nunca vi, ninguém vai mudar a trajetória da sua vida por causa de um desconhecido que fez algo desagradável. Mas imaginemos todos nós, uma pessoa que a gente gosta, que a gente confia, que a gente compartilha confidências, saber que essa pessoa traiu a nossa confiança. É difícil. Quando a gente ouve, às vezes, os dramas das reuniões mediúnicas, claro que só o bem se justifica, mas quantas dores nós compreendemos. E às vezes é difícil a gente falar para a pessoa, esqueça isso. A gente se põe no lugar e pensa, olha, seria difícil esse processo. E quando esse espírito se torna cada vez mais ferrenho para com o Divaldo vai percebendo que ele tinha sim dívidas, mas gostaria, como está na proposta dessa obra fantástica que é o Céu e o Inferno, de reparar os equívocos pelo amor. Então ele deixa de se aborrecer com aquele desafeto. E é o que todos nós deveríamos fazer, pensar nos nossos desafetos encarnados ou desencarnados, como pessoas que já foram muito queridas, muito próximas de nós, e buscá-los envolver em carinho, em sentimentos mais amenos, como o Divaldo foi fazendo. Ele reconhecia a dívida. Tem uma passagem que a Joana, ele pergunta, ele estava com o baú cheio de psicografias, lembra dessa passagem? E ele fala assim, e agora o que eu faço com isso? Ela fala assim, queime. Mas por quê? Isso era só treinamento, queime tudo. Aí ele vai lá, vai jogando, né, pensando quanto empenho, quantas horas, quanto trabalho, né, de dedicação, e vai queimando. E nessa passagem, nessa fase, Divaldo já conversa de maneira muito amena com aquele espírito. Ele fala assim, eu vou pagar, mas pelo amor. Até que chega aquele momento fantástico, né? No fim do filme, quase no fim do filme, em que as mulheres, né, que cuidavam das casas lares da mansão do caminho, chegam para o Divaldo e falam assim, Divaldo, abandonaram mais uma criança aqui. Não sei se alguém teve a oportunidade de ir na mansão do caminho, lá no bairro Pau da Lima, em Salvador. É um local miserável, é uma pobreza, e a mansão do caminho é um oásis, literalmente um oásis. É cheia de verde, tem lagos, jardins, é muito bonito. Ali tem escola, creche, tem ambulatórios, consultórios odontológicos, tem o centro espírita, né, o Caminho da Redenção. É muito especial, né? Ali tive um dos momentos mais comoventes da minha encarnação. Porque quando chega um visitante, a gente vai visitar as salas de aula das crianças, né? E aí os professores orientam para receber com uma música, né, de bem-vindo, você que veio nos visitar. É muito tocante, né? Eu não vou cantar aqui porque não está na hora de acabar a palestra, né?
Porque eu já percebi o meu talento para a música é quando tem que encerrar o evento, né? Todo mundo tem alguma desculpa para sair. Mas foi um momento muito comovente. E o Divaldo Franco, então, é chamado pelas tias, e elas falam assim: Divaldo, abandonaram essa menina recém-nascida aqui. Tinha até formigas no cordão umbilical que tinha sido mal seccionado. E o Divaldo pega a criança e as cuidadoras, assim, dizendo: Divaldo, não tem onde colocar mais uma criança aqui. Não tem espaço. O que a gente faz? Aí Divaldo fica quieto, fica pensando: o que Jesus faria? Eu falei assim: olha, a gente vai ter que dar um jeito. Mas qual jeito? Não sei. Mas Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, Jesus não ia abandonar essa criança. Nós vamos cuidar dela. E aí aparece Máscara de Ferro, desconfiado. Mas você vai pegar essa menina? Já pegamos. Mas você ama ela? Ainda não. Acabei de conhecer, mas vou amar, igual todas as outras crianças. O Divaldo, no nome dele, teve perto de 500 crianças que ele adotou como filho, né, de papel passado. E Divaldo continuou: mas eu vou amar, como todas as outras. E aí aquele espírito que era tão rígido na sua expressão, que mereceu até o apelido Máscara de Ferro, começa a chorar. E fala assim: Divaldo, a partir de hoje você terá em mim um amigo, porque essa que você acolhe é minha mãe. E eu preciso muito que essa encarnação dela seja proveitosa para que eu mesmo tenha chance de renascer. A partir de hoje você terá em mim um amigo. Então, esse é o mecanismo da justiça divina. O Divaldo precisava primeiro testemunhar pelas suas ações que estava sinceramente comprometido a ser uma pessoa melhor. Mas foi um gesto de amor que convenceu aquele que havia sofrido tanto por conta do Divaldo, que ele estava realmente uma nova proposta. Nós entendemos, por exemplo, enquanto justiça, aquela outra passagem muito marcante do André Luiz, no livro Nosso Lar, que também tem no filme Nosso Lar. Então, André Luiz passou alguns anos em sofrimento no umbral, até que ele se lembrou que certamente deveria existir um ser superior, regendo tudo, e faz uma oração sincera, suficiente para que o ministro Clarencio se tornasse visível aos seus olhos. Ele já estava sendo ajudado, mas ele não percebia. Diferença de frequência vibratória. E aí ele percebe, é acolhido, vai primeiro, para o ambiente coletivo, até que o enfermeiro Lísias, de maneira muito fraterna, acolhe André Luiz em sua casa. E aí o André Luiz vai se propondo ao trabalho, ele aprende muito com a irmã Narcisa. E no primeiro dia em que ele se dedicou de maneira assim muito empenhada no trabalho aos sofredores, a recém-chegados das zonas de sofrimento, no momento do repouso ele recebe a visita de sua mãe, que vivia nas altas esferas. E ela vem muito feliz. Imaginemos a alegria de uma mãe percebendo que o seu filho está se reajustando ao bem. E aí, no meio da conversa, André Luiz pergunta assim: e o papai? Está com a senhora? Ela tem um suspiro triste, melancólico, e diz assim: não, meu filho. O seu pai, embora fosse muito atento, a prover o nosso lar, muito zeloso das aparências, o seu pai manteve 2 amantes enquanto na terra. E agora ele está na pátria espiritual e as 2 amantes também. E criaram um vínculo muito forte e perturbador. Então, o seu pai tem sido inacessível, eu tenho orado por ele, mas ele se encontra numa sintonia muito perturbada. Aí ele se sobressalta. Eu falo assim: mas mãe, o que será feito dele agora? Ah, meu filho, os dramas adquiridos na carne precisam ser reparados na carne. O seu pai vai ter que reencarnar. E a gente pensa assim:
eu acho justo. E ele vai ter que dar conta de encaminhar as duas. A gente vê depois que serão filhas, a gente pensa, é justo. Qual que é a nota do amor? Quando a Ana Luísa pergunta assim, mas mãe, qual mulher que vai se submeter a ser novamente esposa do papai? Eu vou, meu filho. Já estou me preparando para isso. E confio em Jesus, que em recebendo as duas amantes como filhas do meu coração, serei capaz de contribuir para o reajustamento delas na proposta do bem. Essa é a nota de amor que muitas vezes a gente não consegue entender. Porque falar que o pai vai ter que reencarnar, a gente pensa, é justo. Que as duas que eram amantes serão agora filhas, para que ele as oriente para uma boa proposta, sim, é justo. Mas pensar que uma pessoa que não precisaria reencarnar fará isso para viabilizar aquela harmonização, isso realmente é algo que nos toca o coração. É a nota de amor no processo educativo. E Jesus falou sobre isso. Por exemplo, quando tem aquela passagem do filho pródigo, aquela parábola, que havia um senhor com muitas posses, que tinha 2 filhos. E um deles, percebendo, que poderia no mundo externo ter muitas outras atividades, demandas, ele se dispõe a pedir a sua parte da herança, e assim o fez, e o pai entregou. E ele vai para o contexto do mundo, para todo tipo de dissipações, perturbações, até que foi a exaustão das suas energias, as suas posses, e ele se viu numa condição muito precária, passando pior do que os animais da fazenda que o seu pai tinha. Aí ele se encoraja e resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, o que nós acharíamos justo para nós? Que o pai lhe aplicasse, pelo menos, uma conversa severa, que o pai dissesse para ele que ele dissipou os bens que lhe competiam, que ele até poderia ficar ali, mas que a condição era outra, para que ele aprendesse a dar valor. E isso para nós, acho que não causaria espanto. A mim, pelo menos não, eu penso que muitos. Mas o que o Senhor faz? Vai receber com alegria e chama os seus servidores para a organização de uma festa. E quando outro filho se rebela, dizendo, mas pai, uma festa? Ele coloca, meu filho, você sempre esteve ao meu lado. O teu irmão estava perdido e hoje volta à casa do pai. Então nós precisamos celebrar este momento. Aquela outra parábola do trabalhador da última hora, que é a nossa realidade. O senhor da vinha sai várias horas do dia e cada hora ele encontra um grupo de trabalhadores e ele promete determinado salário. E quando chega ao fim da jornada, ele começa a pagar aqueles que havia contratado por último, dando a mesma quantia que ele havia prometido aos que começaram cedo o trabalho. E toda vez que vejo essa parábola, eu fico algo surpreso, porque parece tão injusto. E os trabalhadores reclamam, dizendo, mas nós suportamos o peso do dia, o calor das horas. E o Senhor Davi diz, mas eu estou pagando exatamente o que eu prometi. Serei mal porque os seus olhos querem me ver assim? A mim me apraz pagar a estes últimos o mesmo valor, porque não tiveram a oportunidade anterior. Nós temos essa dificuldade de entender esse tipo de amor e justiça divina. Mas o fato é que todos nós temos pela frente o infinito. Então o conceito de tempo é muito relativo.
E o que Deus espera de cada um de nós é entrarmos na proposta do bem. Uma vez inseridos nesse contexto da proposta do bem, nós temos uma jornada infinita pela frente. Então, cada um de nós pode contar com amorosidade na aplicação da justiça divina. Certamente temos que reparar os erros que nós causamos. Certamente precisamos nos reintegrar com aqueles que prejudicamos. Mas temos a certeza absoluta que a providência divina estará ao nosso lado, com amor. E é um conceito que nós ainda temos dificuldades em aprender. Nós temos no nosso lar, todos nós, desafetos importantes do passado. E estão ali pela lei de amor. É desafiador, claro que é. Imaginemos como era a convivência das duas amantes com o pai do André Luiz. As duas irmãs certamente percebiam que competiam entre si no passado. As duas irmãs com a mãe certamente pressentiam aquela energia que não tiveram direito à constituição do lar, na visão delas, por causa da mãe, que era a esposa do que agora se tornou o pai delas. E a convivência do pai com as três é um desafio. Mas pela proposta do amor, de a cada dia nós fazermos o melhor ao nosso alcance, com os recursos da oração, do evangelho diário, da caridade, do perdão. Na casa espírita, todos nós temos na casa espírita antigos desafetos. Todos nós. E estamos reunidos na casa espírita para que os vínculos desajustados do passado possam se transformar em vínculos mais amenos. Então, claro que é desafiador, mas aí temos que aplicar o que está no Evangelho, no amai os vossos inimigos. Porque há pessoas que a gente chega perto, a gente percebe o mal-estar. As vibrações se repelem. Nós reencarnamos com um pequeno número de corações amigos. São aquelas pessoas que a gente gosta de ficar perto. A gente olha a pessoa, a gente fica feliz. Se estamos conversando, a gente gosta. Se a pessoa está em silêncio, para nós está ótimo. Se a pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente fica um pouco triste, mas logo está tudo bem. Mas quando a gente tem dificuldades, quando as vibrações de desavenças do passado se manifestam, a pessoa fala bom dia, a gente se aborrece. A pessoa não fala nada, a gente também se aborrece. E aí essa pessoa está onde? No nosso lar, na casa espírita, no ambiente de trabalho. É um castigo? Claro que não. É uma oportunidade de nós, pelo menos, fazermos a nossa parte. De orarmos por aquela pessoa, estendermos a mão em caso de dificuldade e tentarmos fazer a convivência a mais amena possível. Porque é para isso que estamos aqui. Então vamos todos considerar que sempre há uma proposta de amor nos processos educativos, que trazem certa dificuldade. É natural. Como o menino hipotético do início da nossa conversa, é mais divertido ir brincar ou pintar portão? Ir brincar. Mas precisamos reparar aquilo que causamos de errado. Nós não concordaríamos em colher espinhos que outros plantaram. Da mesma forma, outros não virão colher os espinhos que nós plantamos. Mas Deus sempre envia alguém para estar ao nosso lado, para nos sustentar. E façamos o melhor empenho possível para trazermos os corações pacificados. Porque o que Jesus pede para nós é o possível a cada dia. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância,
um pouco mais de compreensão. O pouco que fizemos hoje será o muito a nos sustentar amanhã. Lembrando mais uma vez André Luiz, que não foi um benemérito da medicina igual Bezerra de Menezes, mas mesmo assim ele acudiu algumas pessoas sem cobrar nada. E ele ficou surpreso depois no plano espiritual, como aquelas pessoas que ele nem se lembrava, oravam por ele, pediam por ele. Então, cada ato de bondade que a gente faz, especialmente quando nos custa algo, de tempo, de paciência, de resiliência, vai repercutir muito depois. Que nesse livro Céu e Inferno nós temos alguns casos de espíritos que desencarnaram e viveram em dramas severos. E nós também temos casos maravilhosos de pessoas anônimas do mundo, mas que por todos os dias terem se ocupado em fazer o bem, em seguir os preceitos de Jesus, na medida das suas forças, alcançaram uma condição muito equilibrada, muito serena, muito feliz. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos ampare sempre, que fiquemos com amor no coração. Muito obrigado.